essa empresa que realmente... E num determinado momento, nossas visões de mundo foram ficando diferentes, os valores foram ficando diferentes, os objetivos foram ficando diferentes. E eu demorei muito para reconhecer isso, para admitir isso. Eu tentei, sabe aquela coisa de tentar levar, até o dia que ele disse simplesmente assim, olha, eu quero fechar a empresa. Falei, como assim fechar? Não, eu quero fechar. Eu não quero mais ter empresa. Falei, não é assim, nós temos clientes, nós temos um monte de gente que trabalha para nós, temos funcionário, tem gente que depende do salário para comer, então nós temos uma responsabilidade. Eu não quero saber da responsabilidade, eu quero fechar. Não sei o que passou pela cabeça dele, mas eu falei, não é assim, então vamos fazer uma coisa. Um compra o outro, cara, não tem isso, não podemos deixar. Eu não quero comprar nada. Falei, bom, então bota um preço aí e eu compro. Ele fez lá um valuation, que no fim não refletia a realidade, e eu fiz aí a grande asneira. Eu não fiz due diligence, eu sou advogado de formação, né? Embora eu não advogue há muitos anos, mas sou advogado de formação, eu não chamei um advogado para me assessorar. Eu fui, sim, como sócio tanto tempo, eu vou acreditar no número que está aqui, é tanto que eu tenho que pagar, é tanto que eu tenho que pagar. Em compensação, você vai ficar fora do mercado durante um período X. Tá bom. Assinamos, paguei. Quando eu entrei de verdade, comecei a pôr a mão, não valia aquilo que eu tinha pago. E aí eu entrei numa profunda depressão, porque aí o ego, a gente estava falando de ego, e, como é que eu entrei, né? Que imbecil, eu me olhava no espelho de manhã, ia fazer a barba, eu falava, cretino, imbecil, idiota, como é que você entrou nessa? 40 anos de idade, que besteira que você fez, você é um estúpido. E entrei em depressão mesmo, tive que tomar remédio para dormir, não consegui mais dormir, até que minha mulher me deu uma chacoalhada, um belo dia ela sentou comigo e falou, é o seguinte, você tem dois caminhos, um é ficar chorando, o outro é tirar o traseirinho da cadeira e fazer essa empresa valer muito mais do que você pagou por ela. Para o primeiro caminho, não conta comigo, eu vou pegar a estrada. Para o segundo caminho, vou com você até o fim. Ponto, escolhe você agora. Aquilo dá uma chacoalhada do cacete, né? E aí eu resolvi seguir o caminho. É essa aí, vamos fazer valer mais. O que eu preciso fazer para valer mais? Eu preciso começar a trazer gente melhor para dentro da empresa, eu preciso estreitar meu relacionamento com os clientes, eu preciso... Foi a melhor coisa que me aconteceu, foi entrar nessa crise, entrar em depressão e achar que tudo estava perdido, porque aí me chacoalhou. Aí me chacoalhou e me fez ir buscar. Mas assim, eu acho que o maior erro que eu cometi na minha vida empresarial foi não saber a hora de sair de um relacionamento com o sócio. Eu acho que você tem que saber a hora. Tem uma hora que não dá mais para continuar. Não dá mais para continuar. Termina. E é saudável que cada um siga o seu caminho. É super saudável. Não, inclusive isso, assim, natural, isso. Sem mágoa, sem coisa nenhuma. Isso. Tchau. Assim, não dá mais. Eu acho que é perfeitamente salutar e faz parte. Naquele tempo lá também a empresa não é que valesse tanto, então eu paguei mais do que valia, mas não foi tão... Mas valeu a pena. Assim, valeu a pena. No fim valeu muito a pena. No fim valeu muito a pena. Tem uma empresa que... Estávamos conversando aqui, o Thiago e eu, antes da gente começar a gravar, que eu disse que outro dia minha mulher me perguntou se eu penso em me aposentar. Eu estou com 69 anos de idade, que vem faço 70. Minha mulher disse, você pensa em se aposentar? E eu falei, que será que ela quer ouvir, né? Eu não tenho ideia que ela quer ouvir. E a gente sempre mantém um casamento de 37 anos tentando não criar conflito onde não precisa, né? Eu não sei o que ela quer ouvir, então eu vou falar a verdade. Eu falo, não tenho a menor intenção de me aposentar. Zero. Por mim, eu vou morrer em cima do computador ou no meio de uma reunião. Eu não quero me aposentar, não tenho menor... Eu adoro o que eu faço, eu não saberia ficar sem fazer nada. Podemos, em vez de fazer, eu hoje faço 2 viagens de bicicleta por ano em algum lugar do mundo, podemos passar a fazer 3? Podemos passar a fazer 3. Também não quero fazer 10, porque também não... Aí deixa de ser gostoso. Mas assim, não tenho intenção de me aposentar, não tenho intenção de parar, mas é fundamental você saber que em certos momentos está na hora de você ou separar uma sociedade, ou parar com uma atividade, ou fechar uma empresa. Assim, tem horas que tá na hora. E, chefe, você como consultor, atende muitos clientes, você já assessorou clientes se separando na sociedade? Sim, no meu tipo de assessoria, não, eu já trabalhei muito com clientes separados no tempo que eu advogava. Perfeito. Mas eu, quando era advogado, cheguei a ver briga de sócios irmãos dentro da minha sala no escritório de advocacia, de um sair na porrada com o outro, voar por cima da mesa e meter a mão na cara. Então, essa coisa de sociedade entre irmãos, parentes, então pode complicar, mas sociedade você tem que saber a hora de terminar, tem que saber a hora de parar, tem que saber a hora, inclusive, está na hora de fechar uma determinada empresa ou uma divisão da tua empresa. Muitas vezes aquela divisão que você criou com todo amor, toda a paixão e coisa e tal, e você vê aquilo meio como um filho, está na hora de deixar aí, está na hora de soltar, porque assim,
Você tem que pensar sempre no objetivo. O objetivo maior de um empresário, não importa o tamanho da empresa, deve ser a sobrevivência da sua empresa dentro dos seus valores, sem abrir mão dos seus valores. Porque sobrevivência da empresa a qualquer custo, não sei, para mim não funciona. Mas você, mantendo seus valores, você tem a obrigação de otimizar, de manter a empresa. Você tem uma obrigação social quando você é empresário. Não é só para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro. Né? Você está gerando empregos, você está gerando riqueza, você está impactando de alguma forma a vida da comunidade onde você está inserido. Você tem que levar tudo isso em consideração. Você não simplesmente fechar uma empresa ou fechar uma divisão significa, de repente, botar gente na rua, que é uma coisa complicada, principalmente no momento que a gente está vivendo, com alto desemprego. Você tem que pensar muito antes de fazer. Mas se tiver que fazer, tem que fazer, porque a empresa tem que permanecer. Alguém mais quer compartilhar a experiência de um momento que viveu a crise do sócio? Fica à vontade. Flávio, eu quero colocar um ponto que é bem interessante. Também eu fujo da estatística da maioria, porque normalmente você tem briga societária. E eu não sei se o meu temperamento, a minha forma de liderar, o meu jeitinho de tratar as pessoas, talvez com muito respeito, com muita, né, com muito, talvez aqui, com muita justiça, eu acho que é a palavra. Eu já tive sócios saindo de sociedades, mas uma coisa que eu estava fazendo uma leitura aqui enquanto o Xerto falava, uma coisa que eu nunca abri mão, de ter um bom contrato societário. Desde a minha primeira sociedade, eu levei em consideração esse fundamental, ponto. Zé. Esse é um ponto fundamental. Para quem está nos assistindo, chegou um belo dia, o sócio falou o seguinte, quero ir embora. Pois não. Vamos seguir o que está no contrato social. Foram 3 vezes apenas em 30 anos. E eu, da forma que eu tratei previamente o assunto, com um bom contrato e com regras claras, porque eu sempre tive também controle, então sempre foram sócios minoritários. Por óbvio, o sócio minoritário sempre teve que aceitar uma condição de, se eu for sair em algum momento, são 5 vezes o lucro líquido, ou são 5 vezes o EBITDA, sempre eu coloquei. Claro que para os dias de hoje, isso para mim é inevitável. Inclusive, são SA, são acordos de acionistas, é muito mais aperfeiçoado o modelo hoje. Mas desde as minhas primeiras sociedades, já estava no contrato social da empresa. Caso o sócio fulano de tal deseje sair da sociedade, o sócio que ficar pagará 5 vezes o lucro líquido dos últimos 12 meses da sociedade, em X parcelas. Ponto. Ponto final. Você acredita que isso, inclusive, nunca tive um litígio, nunca tive uma briga societária. Nunca. Então, mas você é a transparência. Tem a exatamente. A Thaís falou agora há pouco, transparência. O jogo, a regra esse do é o jogo jogo, quer não quer brigada. Pronto. Tá ali porque no papel. você já entra numa sociedade tal qual um casamento. Você sabe que eu tive uma joint venture numa época com uma empresa australiana e que também depois chegou um momento que não estava sendo bom negócio, acho que para nenhum dos dois. Então, amigavelmente, resolvemos separar. Embora a gente não tivesse essa regra das 5 vezes o EBITDA, nós tínhamos o que a gente chamava, os australianos chamavam de cláusula bumerangue. Qual era a cláusula bumerangue? Tá bom, resolvemos, não queremos mais ficar juntos. Joga uma moedinha para cima, cara ou coroa. Quem ganhar avalia a empresa e o outro decide se por aquele preço quer vender ou quer comprar a partir do outro. Então, quem avalia não decide se vai comprar ou vai vender. Porque como ele não sabe se você vai querer comprar, o cara faz a melhor avaliação possível. Porque ele não sabe eu prefiro estar combinado antes. Mas eu achei muito interessante esse jogo aí. A gente podia criar um jogo. Dá pra lançar. Porque assim, o cara que avalia, como ele não sabe, o outro vai resolver vender ou comprar, ele avalia do jeito mais justo possível. Se ele resolver comprar, o dinheiro vem bem pro meu bolso. Se ele resolver vender, eu pago um preço que é justo. Xerto, nesse exemplo, eu queria colocar um outro que é muito parecido, mas não tem uma regra de jogo, mas foi assim. Era uma fazenda e uma empresa. Né? Um apaixonado pela fazenda e o outro apaixonado pela empresa. O que era apaixonado pela empresa simplesmente valorizou absurdamente a fazenda para ter o efeito contrário e jogou na mesa. O outro sócio olhou para ele e falou, é isso que você acha que vale a fazenda? Você ficaria com ela por esse valor? Então ela é sua. E o fazendeiro ficou com a empresa e o empresário ficou com a fazenda. Bom, final da história, eu acompanhei, tá? Os dois fracassaram. Claro. Os dois quebraram.
Não tinha. Essa história Mas lá os de dois Lins. venceram o orgulho. O ego, essa coisa, ele ganhou a discussão, né, como disse o Thiago. É uma história de Lins. A vaidade.